Diante deste prazo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que caso a taxação seja confirmada, é provável que o governo opte pela reciprocidade. O processo de reciprocidade ele foi startado no passado, ele foi iniciado no passado. A gente chegou a suspender a tramitação do processo de reciprocidade, seguindo a lei do Congresso Nacional, quando houve uma suspensão, quando houve uma espécie de volta atrás no tarifaço. Com isso agora, acho que é provável que a gente, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Mas também nós temos que tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa, porque de fato a gente não tem confirmação de nada ainda, tá? Já estou na tela com Jussara Soares, analista de política em Brasília. Boa noite a você, Jussara. Equipes do Brasil se reuniram hoje com os representantes dos Estados Unidos. Este último contato pode evitar a aplicação das tarifas ou acaba sendo mais pró forma, digamos assim? Boa noite mais uma vez. Oi, Yuri. Boa noite para você e a todos. No final da tarde de hoje, os representantes aqui do governo brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da assessoria internacional do presidente Lula e também do Ministério das Relações Exteriores, se reuniram com o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, para fazer um último apelo, para fazer ali as últimas ponderações sobre essa ameaça, né, dessa sobretaxa de 25% aos produtos brasileiros. Nessa conversa, segundo uma nota divulgada pelo MIDIC, do ministro Márcio Elias Rosa, essa foi a quinta conversa entre desse grupo de trabalho, né, criado lá quando o presidente Lula se encontrou com Donald Trump. Foi a quinta conversa. E aí, nessa última conversa, porque amanhã termina o prazo, o governo brasileiro voltou a dizer que considera essa sobretaxa injustas, né, essas tarifas recomendadas pelos Estados Unidos injustas, e repassou também que o presidente Lula não vê essa sobretaxa como um caminho para um acordo bilateral. Então, esse foi o recado passado nessa reunião de hoje. Lembrando que o prazo para a definição se serão ou não aplicadas tarifas termina amanhã. Mas, Yuri, você me pergunta, tá, e aí, essa reunião pode mudar alguma coisa ou não? A expectativa é muito baixa de que tenha alguma mudança, de que essa tarifa não seja aplicada. A avaliação de integrantes do governo é que já há uma decisão tomada para, de fato, para ter esse tarifaço, só que a expectativa do governo é que esses contatos possam, por exemplo, aumentar a lista de exceções dos produtos que serão sobretaxados. Então, é isso que o governo Lula tem apostado, ver alguma possibilidade sobre isso. Mas, como deve vir amanhã, né, o prazo termina amanhã, o governo brasileiro espera, né, que com esse anúncio seja também divulgado um cronograma para aplicação dessas tarifas e também por setores, a ver se isso vai se confirmar. Mas o governo, claro, também já se prepara para um tipo de reação. Como é que vai reagir a esse tarifaço? O governo vai insistir nesse discurso que inclusive foi passado hoje nessa reunião, de que esse tarifaço não é um caminho para uma negociação bilateral, vai novamente defender ali as prerrogativas do Brasil, vai defender ainda a questão da soberania, mas tudo está sendo muito calculado, Yuri, porque o que eles dizem, integrantes do governo brasileiro, é que precisa saber o que vem, o tamanho ali digamos assim, dessa pedrada, para assim definir como é que o governo vai calibrar essa resposta. A intenção é que seja uma resposta, né, bastante técnica, mas eventualmente está sendo analisada quando o governo brasileiro se manifestar sobre esse eventual tarifaço, deve citar ali também a atuação do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, são alguns cenários que estão sendo analisados. Se você me permite, eu vou trazer um pouquinho de política também, porque claro, a gente sabe que essa questão internacional, as tarifas, devem ser ali um dos motes das campanhas eleitorais neste ano. E o PT, já de olho nesse anúncio que deve ser feito amanhã, já está traçando alguns cenários de uma eventual suspensão, de um adiamento da tarifa, exemplo do que foi pedido por Flávio Bolsonaro naquela audiência nos Estados Unidos, ou de uma aplicação imediata. Então, ele já tem cenários traçados para tudo isso. E qual é o objetivo? Sempre associar a atuação do bolsonarismo nos Estados Unidos à aplicação dessa tarifa. Ou seja, é uma decisão técnica que impacta diretamente a economia, mas é também um assunto de eleição, assunto de campanha, e está todo mundo preparado para essas repercussões a partir da manhã. Então, é assunto de economia e assunto de eleição.
A aplicação da tarifa é uma quase certeza. Que isso vai ser um assunto de campanha, isso sim é uma certeza absoluta. Jussara Soares, muito obrigado por enquanto.